Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade, estudando sobre desobsessão. Quais os recursos espíritas para trabalharmos, curarmos, vencermos o processo obsessivo? Essa é uma aula de fundamental importância para nós que estamos estudando sobre obsessão. Já compreendemos a obsessão e precisamos saber como preveni-la, como trabalhá-la. Por isso, você está convidado a assistir a nossa aula. Mas você já sabe, eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez no nosso curso de mediunidade, estudando sobre desobsessão e os recursos espíritas. Para nós que estávamos até agora estudando sobre a obsessão, obsessor, obsediado, os tipos de obsessão, o processo obsessivo, precisamos agora compreender quais são os recursos que a doutrina espírita nos oferece exatamente para que nós possamos trabalhar, vencer e nos curarmos ou ajudarmos outras pessoas que estiverem passando por um processo obsessivo. E vamos dar continuidade à fase 7 da audiência evidência, o nosso estudo, a nossa prática da educação da mediunidade. Então, o objetivo específico do nosso estudo será prevenir a obsessão, identificar os meios que nós temos para prevenir a obsessão e explicar o processo de desobsessão. A desobsessão, segundo nos diz o espírito André Luiz no livro Desobsessão, diz o seguinte: a desobsessão vige em relação aos membros da equipe por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que lhes cabe agir, imunizando-os contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em torno deles, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros e insucessos. Além disso, os componentes da equipe obtêm, com o seu apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. Então, trabalhamos e devemos trabalhar a desobsessão em todos os sentidos. Aqui nós estávamos falando principalmente em relação aos membros de uma equipe mediúnica, tá? Mas o trabalho desobsessivo, na verdade, ele é fundamental em todos os aspectos. Quando nós estamos diante de um processo obsessivo, a desobsessão é remédio moral específico, é remédio inadiável, é remédio essencial, exatamente para imunizar as criaturas, imunizar aqueles que estão sob a injunção de um espírito obsessor contra uma alienação mental que pode acontecer se a desobsessão não ocorrer. Porque, como vimos, o processo obsessivo se agrava cada vez mais, levando de fato a uma enfermidade não apenas perispiritual do espírito, mas mesmo orgânica. Perfeito? Então, realmente, quando se trabalha a desobsessão, muitas doenças, como ele coloca aqui, doenças fantasmas, que, na verdade, muitas pessoas iam a médicos e não sabiam identificar o que tinham, porque os médicos diziam que não havia nada. Na verdade, tudo isso decorria dessa obsessão. E quando nós trabalhamos os recursos desobsessivos, todas essas enfermidades, todo esse mal-estar, todo esse desequilíbrio, isso é, na verdade, dissipado.
A desobsessão, ela ocorre de acordo com o tipo, com os graus de obsessão, com os tipos de graus de obsessão. Obviamente que uma obsessão simples, ela vai ter um trabalho de menor monta do que quando comparada a uma obsessão grave, um caso de subjugação, por exemplo. Então, há situações mais leves e há situações mais fortes que necessitam de um trabalho desobsessivo maior. Então vejam, na obsessão simples, a mudança do modo de pensar do obsediado acaba sendo suficiente. Nos casos mais avançados, como a fascinação e a subjugação, deve-se associar a terapêutica médica e psicológica, a oração, o passe, o estudo, o trabalho no bem, terapia psicológica e tratamento médico. Na simples, quando não há o comprometimento do raciocínio, da capacidade de pensar da pessoa e do indivíduo, não há necessidade, muitas vezes, de um tratamento médico aqui no tocante à medicina humana. Basta o modo de pensar do obsediado, trabalhar da sua mente, dos seus pensamentos, das suas vibrações, a sua reforma íntima, trabalhar pela sua reforma íntima, que ele já consegue bloquear aquela obsessão, aquela influência perniciosa. Todavia, nos casos de fascinação e subjugação, como já há ali um comprometimento do próprio entendimento, da própria capacidade de raciocínio do obsediado, é importante associarmos a terapêutica médica humana, psicológica e o tratamento espiritual. E dentre o tratamento espiritual, dentre os vários recursos que a doutrina espírita nos dá, nós vamos ver aqui que nenhum deles individualmente resolve plenamente, tá? Porque o que nós vamos ver já de pronto é que são todos recursos que auxiliam na desobsessão, mas o melhor e o mais eficaz remédio para a desobsessão é a reforma moral, é a renovação do espírito e da criatura. Quando nós nos tornamos pessoas mais espiritualizadas, a espiritualidade inferior, como nós já vimos, não consegue nos acessar. Perfeito? Então, claro que nós podemos associar todas essas terapêuticas, mas não esqueçamos que a fundamental, a primordial, é a mudança íntima da criatura. Então, colocamos aqui exatamente isso, transformação moral do obsessor e do obsediado. Quando o obsediado se renova, ele quebra a ligação com o obsessor. E quando o obsessor também se modifica, se eleva, se depura, ele igualmente quebra aquele vínculo com o obsediado, porque ambos se libertam e seguem para o caminho do bem. Dentre os recursos terapêuticos que nós temos à disposição, vamos falar um pouquinho sobre a prece. E colocamos aqui, a prece é um meio eficiente para curar a obsessão. Por quê? Porque ela nos dá força moral diante dos enfrentamentos da vida, diante das dificuldades que nos chegam. Nós precisamos de força moral para lidar com tudo aquilo que nos acontece. Ela nos ajuda a manter bons pensamentos, porque nós estamos ali conectados, em sintonia com a espiritualidade amiga, que nos inspira boas ideias e bons pensamentos. E os bons pensamentos quebram qualquer ligação com a espiritualidade inferior. Nos ajuda, através das inspirações que recebemos, nos ajuda a tomar boas resoluções. Nós precisamos tomar boas resoluções na nossa vida. Quando nós nos pautamos pelo bem, pelo amor, pelas escolhas corretas, nós estamos bem, nós ficamos protegidos, nós estamos exatamente agindo conforme o Evangelho nos orienta. E isso aí nos imuniza, nos protege de qualquer obsessão. Atrai o concurso dos bons espíritos. Tudo é sintonia, nós já falamos. Se eu estiver sintonizada com a espiritualidade superior, como é que eu vou sofrer um processo obsessivo? Se
é condição sine qua non, a condição básica, a condição essencial para a obsessão, a sintonia com a espiritualidade inferior. Não vai acontecer. Então, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto, se deste se afastou. Então, a prece é um dos recursos terapêuticos muito importantes para vencermos a obsessão. Por isso, sugerimos tanto o Evangelho no Lar. Já tivemos a oportunidade de estudar sobre o Evangelho no Lar lá no ESD 1, na última aula do ESD 1, nós falamos sobre o Evangelho no Lar. Explicamos o que é, falamos da sua importância, como fazer. Então, quem não faz o Evangelho no Lar precisa fazer. E vejam que quem trabalha, por exemplo, em reunião mediúnica, esse curso é voltado para quem tem interesse de trabalhar na mediunidade, precisa realizar o Evangelho no Lar, não é uma vez por semana não, é todo dia. Por quê? Porque as influências que os médiuns recebem, a tentativa de serem prejudicados é maior, porque estão trabalhando diretamente com o Cristo e no intercâmbio mediúnico, então captam mais facilmente os espíritos bons e negativos. Então é mais fácil entrarem na conexão, na linha de pensamento, na percepção mental dos espíritos sofredores. E se não estiverem em constante oração, são mais facilmente prejudicados, influenciados. Na prece, a concentração ela é condição fundamental. A prece deve ser precedida de concentração, de modo que possamos expandir nossos potenciais energéticos e de comunicação com o plano espiritual. E nós trouxemos aqui essas duas imagens para que você possa refletir. Quando nós nos concentramos, nós verdadeiramente nos colocamos numa condição de melhor expansão energética e com isso captamos melhor o plano espiritual. Vejam que a espiritualidade superior, ela capta os nossos pensamentos, porque ela tem condições de captar os pensamentos da espiritualidade inferior. Da espiritualidade inferior, não, dos espíritos inferiores, encarnados ou desencarnados. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, se eu não me concentro, se eu não elevo o meu pensamento, se eu não busco a espiritualidade, eu não vou conseguir captar as boas inspirações que eles nos trazem. Eles estão cientes daquilo que eu estou pensando e necessitando, mas eu, imperfeita, não consigo captá-los, não consigo percebê-los, porque a minha faixa de vibração é muito baixa. E aí eu não capto os seus pensamentos. Percebem por que nós precisamos acalmar os nossos corações, nos concentrarmos na prece, elevarmos o nosso pensamento até eles e buscar realmente a conexão com a espiritualidade para que eu tenha condições de captar tudo aquilo de bom, todos os pensamentos positivos que eles estão nos orientando, nos inspirando no momento da prece. Aprimoramento íntimo é condição fundamental, falamos sobre isso. E vejam o que nos diz o Livro dos Espíritos, lá na questão 909. Diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a espiritualidade nos diz: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, mostrando que a luta pelo aprimoramento íntimo, ela é importante, ela é necessária e muitas vezes ela não requer tanto esforço quanto nós imaginamos. Falta, na verdade, mais vontade do que força. Porque quando nós temos vontade real e verdadeira,
a nossa força de vontade, o nosso esforço, a nossa persistência, o nosso ânimo é muito maior. Quando nós queremos verdadeiramente alguma coisa, nós fazemos de tudo para conquistar aquilo que nós desejamos, porque nós temos um foco, nós temos uma meta, nós temos um objetivo de vida e nós vamos ali com todo o ânimo, toda a garra em busca daquilo que nós desejamos. Mas para isso eu tenho que ter vontade, eu preciso saber exatamente o que eu quero. Muitas vezes nós ainda não queremos verdadeiramente nos reformar. Sabemos que é necessária a reforma íntima, mas o nosso coração ainda está preso, na verdade, aos vícios, às tendências inferiores, às nossas sombras. E aí nós não temos verdadeiramente essa força. Por quê? Porque caminhar no erro, agir daquela forma equivocada, ainda nos traz alegrias mundanas, mas ainda nos traz. Aquilo me apraz, eu gosto, eu quero. E aí falta força de vontade. E se faltar força de vontade, eu não vou ter esforços suficientes, coragem e perseverança suficiente para caminhar no bem. Então é isso que nos mostra o Livro dos Espíritos. A prevenção e cura das enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. Para o espírito Emmanuel, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, mostrando para nós que depois que nós saímos ali daquela condição mais primitiva, onde prevalecia em nós os instintos, e nós fomos adquirindo mais inteligência, mais racionalidade, nós temos e passamos a ter condições de direcionar a nossa vontade. Não somos mais e não devemos mais ser dominados pelos instintos. Não estamos mais nas épocas primitivas e precisamos trabalhar a nossa razão. A nossa razão existe para orientar a nossa vontade para aquilo que é bom, para aquilo que é positivo. E hoje, com o conhecimento que temos, precisamos direcionar a nossa razão para a renovação do nosso coração, do nosso panorama mental, da nossa vida, para que nós realmente possamos atingir o verdadeiro aprimoramento íntimo. Vejam, nós vamos aqui sugerir a você uma dinâmica para que você possa fazer e trazer reflexões interessantes, importantes para nós. É fundamental que nós aprendamos a nos conhecer e a conhecer os outros. Então vejam, o que é que nós vamos aí fazer nessa dinâmica singela, só para nossa reflexão. Vamos trabalhar o nosso coração, nos conhecer, conhecer os nossos sentimentos. Então ali nesse coraçãozinho aí imaginário, você pode até colocar num papelzinho ou só fazer na sua mente, você vai colocar como está o seu crescimento pessoal. Coloque ali numa pontuação de 0 a 10. Como você pontuaria o seu crescimento pessoal? Como você pontuaria a sua relação na família? E como você pontuaria a sua relação no trabalho, no social, na mediunidade, na sua relação com o próximo e dentro da mediunidade? Por que que é importante nós pontuarmos isso? Por que que é importante nós nos conhecermos? Porque a partir dessa pontuação, em relação à família, ao seu crescimento pessoal, à sua vida em sociedade, ao seu trabalho na mediunidade, você vai ter condições de saber aquilo que você está bem, aquilo que você está de uma forma mediana, relativa,
e aquilo que você não está tão bem, está ruim, para que você possa começar a trabalhar as suas fraquezas, para que você possa trabalhar os seus pontos fracos. Nós não estamos trabalhando aqui um processo desobsessivo? Ora, nós já não trabalhamos, já não falamos que a obsessão ela vai exatamente surgir, iniciar das nossas maiores fraquezas? Que os espíritos vão saber exatamente qual é a problemática maior da Evelyn e eles vão trabalhar em cima dela? E é por isso que eu tenho que começar a me conhecer, a fazer essa pontuação da minha vida pessoal, dos aspectos da minha vida, para que eu possa compreender onde eu preciso dedicar mais tempo, energia e atenção para me trabalhar. Porque se eu trabalho os meus pontos fracos, eu vou me imunizando pouco a pouco em relação a um processo obsessivo. Vou adquirindo o aprimoramento íntimo e vou com isso me libertando do mal. Percebem que tudo é uma cadeia e que tudo precisa trabalhar de forma muito harmônica para que nós possamos verdadeiramente nos libertar de uma obsessão? Além disso, vamos trabalhar a terapia do perdão. E a terapia do perdão, ela é também maravilhosa. E você vai trabalhar na terapia do perdão, trabalhar o perdão em relação a você mesmo. Por quê? Porque nós temos as nossas culpas, nós temos a consciência dos nossos erros, daquilo que nós não deveríamos ter feito e precisamos nos perdoar. Precisamos compreender que somos espíritos em progresso. Não somos ainda seres, espíritos luminares e como tais vamos errar ainda, mas que o erro me sirva de aprendizado, que eu me arrependa e me modifique para o amanhã. Não que eu me culpe, me condene e não consiga caminhar em função daquela culpa que paralisa. Então, perdoar a nós mesmos. Preciso aceitar o perdão de Deus. Quantos de nós acham que não merecem o perdão do Pai em função dos erros cometidos? Todos nós merecemos sim e temos o perdão dele, porque ele conhece a nossa condição e ele sabe que nós somos destinados à perfeição, ao amor pleno, à felicidade. E ele sabe que tudo é um processo e que se hoje eu ainda erro, no amanhã eu serei um espírito melhor. Então aceitar que eu sou digna do perdão divino. Saber pedir perdão ao outro, trabalhar a humildade no meu coração, para que eu possa, ao reconhecer os meus erros e equívocos, verdadeiramente chegar junto ao outro e dizer, me perdoe. Preciso também, queridos amigos, saber perdoar o outro. Nós estamos, a todo momento, ainda muito focados em nós, querendo sempre que o outro faça o seu melhor, que o outro não erre, que o outro não se equivoque, que o outro, na verdade, compreenda sempre. E ele não pode errar, mas eu posso. Lembrar que nós estamos aqui em processo de crescimento mútuo. Se eu erro ainda, por que exigir que o outro não tenha ainda também as suas fraquezas? Então, aprender a perdoar o outro. Então, trabalhar a terapia do perdão é fundamental. E dentro da terapia do perdão, dentro desse contexto, nós vamos sugerir para você a seguinte terapia. Se você percebe que você tem que trabalhar o perdão, é uma dificuldade para você, você vai escrever num caderno, num tamanho ali, numa folha A4, numa folha de papel ofício, num caderno, onde você quiser. Você vai escrever por 30 dias, 15 vezes, ali várias frases não, você vai escrever a mesma frase 15 vezes durante 30 dias. Você vai dizer, eu me perdoo e perdoo os meus inimigos. Está aqui na frase dizendo, os meus inimigos desencarnados. Mas eu já vou aqui sugerir uma pequena alteração nessa frase. Você vai escrever, eu me perdoo e perdoo os meus inimigos, encarnados
e desencarnados. Então, escreva por 15 vezes numa folha de papel, todos os dias, durante 30 dias. Você vai ver que ao finalizar esse tempo, o seu coração vai estar realmente propenso ao perdão. E aí você vai, pouco a pouco, conseguindo se libertar das amarras, do ódio, da mágoa, da vingança. Trabalhando isso, vamos nos aprimorando intimamente. Além disso, queridos amigos, para nos ajudar no processo de aprimoramento íntimo e reforma pessoal, que é, como eu disse, o melhor e o mais eficaz remédio contra a obsessão, nós temos, junto às casas espíritas, várias atividades que nos ajudam nesse processo de reforma íntima, tá? Não curam sozinhos, unicamente, mas amparam a criatura para esse processo. Então, dentre as atividades de assistência espiritual da Casa Espírita, nós mencionamos aqui a recepção, a atividade da recepção e orientação, diálogo, atendimento fraterno, grupo de esclarecimento, grupo de estudo do Evangelho, enfermaria, emergência espiritual, fluidoterapia, que é o passe, palestra pública, tratamento à distância ou irradiação, Evangelho no lar, visitas fraternas e meditação. Então nós vamos aqui falar um pouquinho de cada uma delas para que você possa compreender realmente o que são essas atividades, ok? Então, recepção e orientação. A recepção e orientação tem como objetivos receber à porta, em clima de vibração e entusiasmo, todos os participantes, orientando com carinho e atenção todos os que solicitarem informação, principalmente os que estiverem iniciando a participação na Casa Espírita. Então, a Casa Espírita, ela já tem essa atividade para receber com carinho, com fraternidade, com respeito, com amor, aqueles que chegam à Casa Espírita. Ao chegarmos lá com os nossos problemas, com as nossas dores, nós já somos abraçados, amparados, acolhidos na Casa Espírita. Então essa é uma das atividades também muito importantes, porque em função da forma como nós chegamos na casa, nós nos sentimos acolhidos ou não, nós nos sentimos estimulados a nos manter na casa ou não. Então essa é uma atividade à disposição das casas espíritas. Temos ainda o diálogo ou atendimento fraterno, que tem como objetivo receber fraternalmente as pessoas que buscam o centro espírita e lhes proporcionar oportunidade de expor livremente, em caráter privativo, os motivos que levaram àquele local e posteriormente transmitir orientações e estímulos, informando sobre a natureza do auxílio que a instituição tem a oferecer e dos recursos disponíveis. O diálogo fraterno é uma excelente oportunidade de cada um de nós expor as nossas dificuldades, o que nos levou à Casa Espírita de forma privativa. Vai haver um trabalhador ou dois, a depender de como é a metodologia do trabalho na casa, para nos ouvir em privado. E ali eles vão nos orientar à luz da doutrina espírita, nos esclarecer, nos dando uma luz diante da nossa realidade. E, através do atendimento fraterno, eventualmente nós que possamos, ou nossos familiares, quem estiver passando por um processo obsessivo, poderá ali obter as orientações necessárias para o seu tratamento, para a sua problemática individual. Então, esse também é um trabalho à disposição de todos nós. Temos ainda o grupo de esclarecimento, que tem como objetivos informar aos participantes sobre a instituição espírita, sua finalidade, esclarecer quanto aos recursos a serem oferecidos para cura e alívio, e a sequência de passos para iniciar a efetiva participação, falar o que cabe a cada um em termos de empenho, participação e frequência,
apresenta Jesus e o seu evangelho no âmbito do espiritismo. O grupo de esclarecimento, principalmente para aqueles que estão chegando na casa, ele é muito relevante também. Às vezes, o que acontece? As pessoas chegam na casa, estão ali destinadas ao diálogo fraterno, mas muitas vezes há mais pessoas para dialogarem, que querem o diálogo, do que atendentes. E aí essas pessoas são direcionadas para o grupo de esclarecimento, já vão estar ali em conjunto, recebendo orientações, informações sobre a casa, para o que ela faz, os seus objetivos, os recursos que ela oferece, de modo que quando o atendente fraterno estiver disponível, ele vai muitas vezes dialogar de forma particular com as pessoas que estão no grupo de esclarecimento. Então, muitas vezes o grupo de esclarecimento é como se fosse um acolhimento maior em grupo daqueles que estão chegando na casa ou querem uma informação sobre a casa, e à medida que os dialogadores fraternos vão finalizando as suas orientações, o seu diálogo, eles vão solicitando que as pessoas que ali estão vão chamando individualmente alguma das pessoas que estão no grupo de esclarecimento. Temos ainda o grupo de estudo do Evangelho. O espaço do estudo em grupo do Evangelho, segundo o Espiritismo, se converte numa espécie de hospital espiritual. Objetiva desligar os assistidos da pressão mental dos acompanhantes espirituais, permitindo-lhe a assimilação das ideias renovadoras analisadas durante a reunião, possibilitando o estudo de temas nobres, de cunho moral, que auxiliem a conscientização sobre a necessidade da reforma íntima. Durante o estudo do Evangelho, nós estamos ali sendo amparados pela espiritualidade amiga. O Centro Espírita, queridos amigos, é um hospital também, dentre outras coisas, é um hospital espiritual. Quando nós estamos ali concentrados no estudo do Evangelho, naquelas ideias renovadoras, nós nos desligamos dos nossos espíritos obsessores. Aquele vínculo, aquela ligação que existe, ela é temporariamente, momentaneamente rompida. E aí, porque mudou o foco mental de quem? Nosso, percebem? E aí, naquele momento, a espiritualidade que está ali para nos auxiliar trabalha em nosso benefício, nos ajudando nesse despertar, nessa reforma íntima, na aquisição de forças, de conscientização espiritual, de entendimento para a nossa renovação. Então, ela é uma oportunidade, o estudo do Evangelho, na verdade, é uma oportunidade maravilhosa para também auxiliar na nossa reforma íntima, porque nós vamos estar ouvindo ali os ensinamentos de cunho moral da doutrina espírita, que nos auxiliam sobremaneira na nossa reforma íntima. Enfermaria. O que é a atividade da enfermaria? Então, como toda tarefa da casa espírita, busca levar auxílio, alívio e conforto para os necessitados, encarnados e desencarnados. Desenvolve-se por meio da aplicação de passes, com a mobilização de recursos espirituais, fraternais e solidários, destinados às pessoas necessitadas de assistência espiritual e moral. Então, na enfermaria, as pessoas, elas ficam ali mais ou menos por 40, 45, 50 minutos, às vezes até uma hora, recebendo a aplicação de passes magnéticos, tá? Por uma ou várias pessoas. Normalmente há um rodízio ali entre os vários trabalhadores, de modo que em determinado momento o enfermo, o paciente, recebe passe de uma pessoa, de duas, de três simultaneamente. Então é como se fosse uma transfusão de energia emergencial mesmo para aqueles corações, de modo a substituir as células malsãs pelas células salutares. E como é uma mobilização de recursos espirituais concentrado ali por um tempo grande, relativamente grande, nós vamos conseguir aurir mais energias num curto espaço de tempo para trabalhar nosso aprimoramento. Então, muitas vezes nós estamos
nos sentindo tão enfraquecidos que nós precisamos de um tratamento mais intensivo. Às vezes eu sozinha não consigo me reerguer e preciso desses recursos magnéticos, dessa atuação da casa espírita de uma forma mais intensa para que eu possa realmente melhorar. Então vejam, normalmente a enfermaria ela se dá. Claro que a depender de cada casa, essa diretriz pode se alterar, mas normalmente são 3 semanas. Então vamos supor que eu comece a fazer essa enfermaria no sábado. Então durante 3 sábados, naquele mesmo horário, eu vou estar recebendo esse tratamento. Então após a 3ª semana, eu já devo me sentir bem melhor, sem precisar retornar à enfermaria. Às vezes é necessário, tá? Mas na maioria das vezes não é, e eu já consigo caminhar sozinho no processo de renovação interior. Temos ainda a emergência espiritual, que destina-se a atender situações nas quais o assistido encontra-se com a vontade subjugada ou fragilizada psiquicamente, em função de vícios, obsessão e transtornos mentais, por forças ou circunstâncias que escapam ao seu controle. Utilizando recursos mediúnicos e o passe, de forma imediata e exclusiva, auxilia a trazer o assistido, ainda que provisoriamente, ao controle de sua vontade. Então vejam, na emergência espiritual, há o tratamento simultâneo do enfermo encarnado e do enfermo desencarnado. O enfermo encarnado vai estar num tratamento similar à enfermaria, vai estar ali deitado numa caminha, recebendo passes ali por aquele período entre 40 e 50 minutos, tá? Direto. Mas de forma concomitante, numa outra sala, vai haver uma reunião mediúnica para atender aqueles espíritos que porventura estejam conectados, ligados aos encarnados. Então, a emergência espiritual, ela é uma situação ainda mais delicada, mais grave, vamos dizer assim, em relação aos problemas enfrentados pelo homem. E ela é essencialmente destinada para situações de vícios, obsessões graves, tá? E transtornos mentais, onde sempre há uma influência espiritual e por isso a necessidade de trabalhar o enfermo encarnado e o enfermo desencarnado. Temos ainda a fluidoterapia, que é o passe, que é a utilização dos fluidos com a finalidade terapêutica para o tratamento dos enfermos e é empregada no auxílio aos doentes físicos e espirituais, através dos passes e da água fluidificada. Quase todas as atividades do Centro Espírita têm ao seu término o passe, que é a fluidoterapia, que é exatamente aquela transmissão de fluidos salutares. Naquele momento, os fluidos deletérios que eventualmente nos envolvam são dissipados e uma energia, uma carga de fluidos magnéticos salutares e benéficos são transferidos ao paciente, nos auxiliando nesse processo de cura. E a água fluidificada, igualmente, recebe os fluidos espirituais, a espiritualidade derrama ali seus fluidos benéficos que, igualmente, ajudam nesse processo de cura. Então vejam que a Casa Espírita oferece uma gama de recursos para nos auxiliar nesse processo. Obviamente que, reforço, auxilia. A cura real e efetiva depende de cada um de nós. Elucida Allan Kardec a respeito da fluidoterapia que nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo, mediante a ação idêntica do médium curador nos casos de enfermidade. É preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo.
Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Mostrando para nós que nos casos de obsessão, você atua no corpo orgânico, através do passe, dissipando o fluido pernicioso, ele colocando um fluido melhor, mas há a necessidade de atuar sobre o ser inteligente, que é o espírito que obsedia, porque ele tem vontade própria. Nós não estamos falando só de fluidos, nós estamos falando de fluidos que são, na verdade, direcionados para alguém em função de um ser inteligente. Então, vamos trabalhar nos fluidos perniciosos, mas temos que trabalhar o ser inteligente através de um diálogo, de uma orientação, de um auxílio que é alcançado através das reuniões mediúnicas de desobsessão. Nós não estávamos falando aí da emergência espiritual, que há uma reunião mediúnica ali concomitante? É exatamente isso. Vai ser uma reunião de desobsessão voltada para atender o ser inteligente, o obsessor que está interferindo, prejudicando o obsidiado. Temos ainda as palestras públicas, que é a oportunidade onde nós teremos ali a explanação do Evangelho ou de temas atuais à luz da doutrina espírita, objetivando o esclarecimento, a orientação e o aprimoramento moral de seus frequentadores. Desenvolvem-se paralelamente as atividades de aplicação de passe e fluidoterapia, o atendimento fraterno pelo diálogo e a enfermaria. Então, na verdade, a palestra pública, nós teremos ali a oportunidade de ouvirmos sobre determinados temas do Evangelho, adquirindo esclarecimento, orientação, os recursos para o nosso aprimoramento moral. E vejam, muitas vezes nós estamos ali na palestra pública e de forma concomitante e paralela, acontece, por exemplo, as sessões de fluidoterapia, normalmente ao final da palestra pública, o atendimento fraterno, enquanto algumas pessoas estão na palestra pública, outros estão no atendimento fraterno, outros estão na enfermaria, a depender da condição, da necessidade de cada um. Tá? Por isso a importância do atendimento fraterno. Por quê? Porque naquele diálogo, os trabalhadores da casa vão saber para quais atividades aquela pessoa que chega na casa, ela vai ser direcionada. No caso de uma obsessão, muitas vezes, ao sair de um processo de emergência, de um atendimento na emergência, depois passa para a enfermaria, depois ele já passa para a palestra pública, e assim ele vai, pouco a pouco, melhorando cada vez mais. Temos ainda o tratamento à distância ou a irradiação, que é uma reunião privativa de vibração em conjunto para, através da prece, irradiar com a ajuda dos benfeitores espirituais energias de paz, de amor e de harmonia inspiradas na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Então vejam, em determinadas situações onde a pessoa não pode ela mesma se dirigir à casa espírita, seja pela sua situação, porque está hospitalizada, porque está num outro estado, porque ela não quer, porque ela não acredita, porque ela se revolta ou porque ela está até mesmo desencarnada, nós podemos colocar o nome dessa pessoa no tratamento à distância e uma equipe espiritual e de pessoas encarnadas vão vibrar, irradiar pensamentos bons para aquelas pessoas que tiveram o seu nome ali colocados. E a equipe espiritual ela vai se deslocar durante o trabalho até as pessoas que estão em atendimento. Seja no hospital, numa casa, seja no plano espiritual, se estiverem desencarnadas, enfim, onde quer que elas estejam, para receberem esse atendimento. Então, o tratamento à distância é também muito importante, utilizado nas casas espíritas. E
Muitos espíritos obsessores, claro que não querem que os obsediados sigam para as casas espíritas, querem realmente mantê-los isolados de tudo aquilo que possa levá-los a uma melhora. Por isso que às vezes é difícil fazer com que o obsediado chegue até a casa espírita. Então, o tratamento à distância já é indicado ali para ajudar nesse processo. Temos ainda o Evangelho no Lar, que eu comentei quando nós falamos da prece. O Evangelho no Lar é uma reunião semanal da família, em dia e hora previamente estabelecidos para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. O objetivo é incentivar e colaborar na implantação do Evangelho no Lar junto aos frequentadores e trabalhadores do centro espírita, estudando o Evangelho de maneira sequencial para a compreensão das lições de Jesus, aplicando-as no dia a dia. Vejam, o trabalho de atividade de implantação do Evangelho no Lar que as casas espíritas têm é super interessante e muito usual nas casas espíritas. Há uma equipe de trabalhadores da casa que vão até o lar daqueles frequentadores que solicitam para implantar o Evangelho nas suas casas, ensinando-os a fazer o Evangelho. Então, normalmente, eles vão 1, 2 vezes, mostram, implantam o Evangelho e depois os familiares seguem sozinhos, tá? Então, essa é uma atividade também. Evelyn, eu preciso ter necessariamente a implantação do Evangelho desta forma, ou eu posso eu mesma, se eu tiver a orientação de como fazer, posso implantar na minha casa? Claro que pode implantar hoje mesmo, se ainda não faz, com as orientações de como fazer o Evangelho no lar, que quem não sabe, tá lá na aula do ESG 1, que eu já falei, uma das últimas aulas do ESG 1, onde eu falo sobre Evangelho no Lar, e lá nós explicamos como fazer. Mas há essa atividade nas casas espíritas. Então, de forma muito resumida, se faz a leitura do livro, um livro de mensagens, que pode ser um Pão Nosso, pode ser um outro livro de mensagens que você queira, faz-se a prece inicial, singela, simples. Faz-se a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se abrir aleatório, pode-se na sequência. Não é necessário ler o item inteiro, 1, 2 parágrafos, o suficiente para a compreensão do tema. Depois nós vamos fazer um comentário em voz alta, do que foi lido, mesmo que eu esteja sozinha. É importante ler em voz alta, porque a espiritualidade traz espíritos necessitados do Evangelho para ouvir, e nem todos eles conseguem ler os nossos pensamentos, então é importante verbalizar. Depois fazemos uma pequena conclusão e a prece final. O Evangelho no Lar deve durar em torno de 15, 20 minutos. Não tem necessidade de ser um evangelho longo, extenso de 1 hora. Não é um estudo como o que acontece nas casas espíritas, o estudo do Evangelho. Mas é, sim, a implantação não, é um estudo do Evangelho no nosso lar, de forma mais resumida, sucinta, para que nós possamos, através daquele aprendizado, também orar e nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga. Temos ainda as visitas fraternas, que é a reunião de vários trabalhadores com o fim de realizar visitas aos doentes em suas residências, quando solicitados, agregando a leitura do Evangelho no lar com todos os presentes da família. Propicia um ambiente favorável para que o doente ou seus familiares possam interagir com o grupo, abrindo espaço para o alívio do que lhe oprime o coração. Então, muitas casas espíritas têm também as visitas fraternas, aqueles que se encontram enfermos e doentes, e essas visitas normalmente são acompanhadas de um evangelho no lar, seja no hospital, seja na residência. E isso muda ali um pouco a frequência psíquica, permite que a família interaja. Muitas vezes estão ali numa condição de opressão, de tristeza, de angústia, e aquele evangelho, aquela visita ajuda aqueles corações e facilita, mais uma vez, a conexão com a espiritualidade, que muitas vezes quer ajudar e não encontra campo mental propício para isso.
e esse campo ele é alcançado exatamente com as visitas fraternas. Então, no caso, por exemplo, de uma pessoa que está num processo obsessivo, além do tratamento à distância, as visitas fraternas são muito úteis. Temos ainda a meditação. O espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, faz a seguinte menção: meditar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias e as ansiedades, liberando os sentimentos que encarceram o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. E para esse processo de cura, de autocura, a meditação é muito importante. Nós mesmos, através da meditação, vamos eliminando esses fluidos negativos, as nossas fobias, nossas ansiedades, vamos acalmando o nosso coração e nos conectando mais com o Pai. Então, hoje as casas espíritas já compreendem a importância da meditação e já começam a agregar essa atividade em suas casas. Perfeito? Bom, meus queridos amigos, então nós finalizamos neste momento a nossa aula teórica, trabalhando os recursos espíritas para a desobsessão, certo? E vamos iniciar, então, dar seguimento à nossa prática mediúnica com a fase 7, da audiência e da vidência. Então, nessa semana, vamos procurar ampliar as percepções auditivas e visuais dos médiuns ostensivos, dialogadores e de sustentação. Vamos lembrar que a audiência e a vidência são estimuladas em todos os alunos, não apenas nos ostensivos. E isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque esse trabalho nós vamos fazer não só com os ostensivos, não serão apenas eles que terão as suas percepções auditivas e de evidência trabalhadas e estimuladas pela espiritualidade, mas todos. Antes de iniciar a comunicação do espírito sofredor, os médiuns continuam primeiramente descrevendo ao dialogador o ambiente em que se encontram, o que veem e ouvem, prestando atenção aos detalhes. Então, do jeito que nós já havíamos dito na aula anterior, os ostensivos vão, inicialmente, antes de abraçar, de permitir o intercâmbio com o espírito, relatar as suas percepções de cheiro, de vidência e de audiência, certo? E, de forma concomitante, o dialogador também vai estar sendo inspirado para perceber isso. Então, vejam, o dialogador não vai ficar de olho fechado, não. O dialogador tem que estar de olho aberto, atento às movimentações do médium. Mas ele mesmo de olho aberto, ele se concentra. Ele pede à espiritualidade que lhe coloque imagens na mente, percepções, para que ele possa compreender e ajudar. Então, não raro, o dialogador vai também perceber alguma coisa, visualizar alguma coisa na sua mente, tá? Às vezes, o dialogador fica um pouco inseguro e acha que é ele que está imaginando aquilo em função do que ele está ouvindo do médium. Mas não é, ele está sendo também trabalhado. Por isso que eu gosto de ressaltar, confia. Está em dúvida? Arrisca. Se perceber que está errada, que não tem razão de ser, que está trazendo uma observação que não é correta e adequada, aí o que acontece? Modifica, repensa, fala uma outra coisa, mas no primeiro momento confia. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Não retenha a informação, tá? Então, às vezes, o médium, por exemplo, está com dificuldade de visualizar, porque ele também está em treinamento. Mas o dialogador consegue. E aí o dialogador diz, mas você não está vendo tal coisa? Me parece que é deste jeito, desta forma, observe melhor. E um vai ajudando o outro, tá? Então isso vai acontecer também. O dialogador será estimulado a perceber também, manter constante sintonia com o guia mediúnico para conseguir captar as informações transmitidas. A alternância na ordem das duplas continua,
Nessa semana serão novamente 2 duplas dando comunicação simultâneas, estando o mais distantes possível. O diálogo continua ocorrendo com a supervisão dos coordenadores, deixando os médiuns dialogadores cada vez mais livres, interferindo o mínimo possível. Então, isso aqui já é aquilo que nós já conversamos e nós vamos mantendo esse processo, tá? 2 duplas dando comunicações simultâneas e claro que aqueles que estão ali mais próximos vão conseguir prestar uma atenção maior em um caso ou no outro, por isso a importância, mais uma vez, da avaliação, para que ao final todos possam refletir sobre o aprendizado. Aqui, mais uma vez, só à disposição das duplas, ok? 2 comunicações por vez, mas não se altera a composição das duplas, não vai haver ali um rodízio entre os dialogadores, isso já aconteceu, mantém-se as duplas que já estavam formadas, tá? Na avaliação, vamos continuar perguntando se teve evidência relativa ao ambiente, se teve evidência relativa a algum atendimento específico, ouviu algo, sentiu algum odor do plano espiritual, perfume, permaneceu participante do trabalho, consciente, atuante, sua mente muitas vezes se distanciou daquele processo ou estava ali de forma contínua, certo? Aqui, queridos amigos, ainda nossa ficha de sintomas de evidência e audiência, nossa continuidade aqui em relação às outras percepções, como dialogador, como sustentação, certo? Dos atendimentos diretamente com os espíritos sofredores, nós vamos colocar aí as nossas observações, perfeito? E por fim, o nosso muito obrigada, finalizando então a nossa aula de hoje. Certo, meus queridos amigos? Então, espero que você esteja gostando do nosso curso, que esteja realmente adquirindo o máximo de conhecimentos. Por quê? Porque é importante estudar com afinco e com dedicação. De nada adianta, queridos amigos, fazermos os cursos apressados, queremos ir para um desenvolvimento mediúnico sem o devido preparo. Seremos trabalhadores da mediunidade, mas não verdadeiros trabalhadores do Cristo. E não é isso que queremos. Queremos realmente fazer o nosso melhor, como Jesus faz por nós a todo momento. Então, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo. Muito obrigada pela sua companhia. Segue o nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nosso e-mail. Temos 2 e-mails, Evelyn @ para dúvidas em relação à doutrina, o suporte para outros assuntos e o nosso WhatsApp e Telegram também para dúvidas, para que ali a gente possa mandar um áudio, nós possamos ter um atendimento mais próximo, mais particular também. Perfeito? Meus queridos amigos, então nem preciso dizer que eu agradeço muitíssimo a sua presença. Um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.